Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, um programa que é uma grande parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico. É um prazer tê-lo por aqui, lembrando, é um programa semanal. Se perdeu os últimos episódios, não fique por isso, pode acessá-los em todos os canais de distribuição de conteúdo, tanto da BMC News quanto também do Jornal Econômico. Para essa semana, e como em todas as semanas eu estou, claro, acompanhado da incrível equipe do Jornal Econômico, Nuno Vinha está aqui comigo. Muito obrigado pela participação, por essa grande parceria e sempre trazendo, claro, grandes temas para discussão aqui com a nossa audiência e com os nossos convidados. Nuno, muito obrigado novamente aí pela participação e por essa grande parceria. Eu é que agradeço, Gabriel. Nós hoje temos o tema dos tokens, a tokenização. Obviamente vamos tocar na blockchain. Dentro dos tokens vamos falar dos fan tokens e há um que entretanto marcou um bocadinho a atualidade aqui em Portugal, que foi a criação de um fan token por parte do Benfica, que é o clube mais representativo em Portugal, pelo menos aquele que tem o maior número de fãs. E connosco para abordar este tema nós temos dos dois lados do Atlântico, como sempre em todos os nossos programas. Temos o Artémio Picanço, advogado especialista em blockchain e em Web3, que também é advogado em Portugal e no Brasil, e Pedro Borges, do mercado de Bitcoin de Portugal. Aos dois, muito obrigado, bem-vindos ao nosso programa. Eu dava 1 minuto a cada um de vocês. Eu não estou a ser mesmo muito restrito de 1 minuto, mas enfim, para explicarem um pouco o vosso percurso e a vossa experiência neste tema, e depois dava início à série de perguntas. Começava pelo Pedro, em ordem inversa, pelo Pedro. Explique-nos um pouco, Pedro, de onde é que vem. Antes de mais, saudar a todos, agradecer o convite para estar aqui, é um gosto. Bom dia para o Brasil, aqui em Portugal já é boa tarde. É assim, eu tenho quase a totalidade da minha carreira foi ligada a mercados financeiros, desde 1998, já há cerca de 25 anos, o tempo passa rápido. E comecei a ter contacto com o mundo da criptoeconomia, com o mundo do blockchain. Por coincidência, na altura eu vivia no Brasil, em São Paulo, e foi aí que tive contacto pela primeira vez com o Bitcoin, isto em 2014, e a partir daí fui ligando cada vez mais a esta indústria, é uma indústria sem dúvida, e acabei depois, quando voltei para Portugal, por fundar juntamente com um sócio a Criptológica, que foi a primeira exchange de criptomoedas regulada e autorizada aqui em Portugal pelo Banco de Portugal, e entretanto depois acabamos por fazer parceria e juntar-nos com o OMB do Brasil, e daí agora seguimos o mercado Bitcoin aqui em Portugal. E pronto, menos de 1 minuto. Muito bem. Artémio. Vamos lá, eu sou advogado, né, especialista em blockchain Web3. A gente teve a felicidade de ser convocado ali para o Congresso Nacional do Brasil para tratar sobre o tema regulatório aqui no vindouro de 2021 e mais recentemente também na Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai averiguar os casos de pirâmides financeiras, esquemas Ponzi no Brasil. Também sou advogado em Portugal. A gente tem muitos portugueses, né, irmãos que também estão sendo lesados aí no mundo e também com empresas do Brasil desse tipo de caso. E a gente faz muita estruturação de empresas honestas, a gente sabe combater o errado e sabe fazer o certo, né? Então, de Web3 do Brasil, tendo participação em diversos casos e até de tokenização de hotelaria também. A gente pode até falar um pouco disso também, o benefício da blockchain para os diversos setores econômicos aí do mundo. Vamos a isso, vamos à parte da segurança, com certeza tocar alguns neste programa. Pedro, antes de nós passarmos aos exemplos mais concretos e mais definidos, como nós tínhamos pensado na parte do desporto e dos fãs e dos sócios, vamos começar pelo princípio, vamos desconstruir a coisa. O que é um token e porquê é que é importante a existência de um token nos mercados financeiros atuais? Na verdade, todas as criptomoedas, como é o nome mais conhecido, todas elas são tokens. O Bitcoin é um token, ou o Ethereum, eu estou a dar este exemplo, que são os dois nomes mais conhecidos, todos são tokens. Acabou por, na prática, por levar um pouco assim, aos que têm blockchains dedicados, como por exemplo o Bitcoin, foi o primeiro blockchain. Portanto, o Bitcoin é um blockchain e que tem os tokens que funcionam a Bitcoin, ou também o Ethereum, portanto são blockchains dedicados. Convencionou-se, ou isto evoluiu um pouco para tudo o que é depois utilizado numa segunda camada
para desenvolver coisas dentro desses blockchains principais, que permite depois construir aplicações descentralizadas, protocolos descentralizados, tudo isso acabou por depois todos esses tokens secundários no sentido de estarem numa segunda camada, acabou por se chamar todos esses tokens. Mas na verdade todos eles são tokens, portanto quando falamos de blockchain, tudo o que permite a guarda ou o registro de dados dentro do blockchain, tudo isso são tokens. Portanto, e depois tem diversas características conforme o token, por exemplo, rápido. A única utilidade, não é bem assim, mas por uma questão de facilidade de linguagem, a única utilidade do Bitcoin é ter a função de moeda ou de reserva de valor. Há outros tokens que podem ser, e são muitos deles, programados para cumprirem determinados. Acho que deixem cair o meu fone, que são programados para terem determinadas funções, como por exemplo os fan tokens que vamos aqui falar, ou utility tokens, ou o que seja. Perfeito. Então a gente tem ali aqueles tokens que têm a sua funcionalidade, mas a gente coloca na cabeça, às vezes, a criação desses ativos no mundo digital. Nós temos uma distinção neste ponto, que recentemente, principalmente aqui no Brasil, não sei se o movimento também se espalha por Portugal, pela Europa como um todo, que é a questão da tokenização. Artemio, o que é um token o clássico, como nós conhecemos? Nós mencionamos aí o Bitcoin, outros tokens e aí de diferentes formas são utilizados no mundo digital, que são nativos digitais. E o que é esse processo de tokenização? Há uma diferença fundamental entre esses dois conceitos? O que a gente pode já distinguir neste primeiro momento em que estamos fazendo uma introdução daqueles tokens que são nativos digitais e dessa tokenização que nós vimos há pouco tempo aqui no Brasil, mas que já está se popularizando? Bom, vamos lá. Eu acho que posso resumir a tokenização como um fenômeno de simplificação. O que seria um fenômeno de simplificação? Ele vai trazer escala para um processo que, eventualmente, ele se torna de difícil acesso. Vou dar uma situação simplória. Nós temos aí, o BTC ele é muito comparado como reserva de valor e comparado ao ouro. Muitas vezes foi utilizado como padrão de uma reserva bancária. Por exemplo, os bancos centrais ao redor do mundo usavam o padrão ouro para poder justificar as suas receitas, né, o que ela tinha. Desde o Tratado de Bretton Woods isso foi revogado. Então a gente começou a ver essa questão de a maximização do mercado, a impressão de moeda desenfreada, e o ouro ele tem uma questão que é o quê? Finita, como qualquer ativo, assim como o BTC. Só que qual que é o problema do ouro? A gente não consegue dividi-lo em várias casas decimais, como acontece aqui no fenômeno de criptoativo, né? Então, digamos, uma tokenização de ouro, que é algo que você não consegue comprar, dividir com mais que 1 grama, por exemplo, você consegue fazer isso por meio de uma representação digital daquele ativo, né, no mundo físico, por meio da tokenização. Então, com a tokenização de ouro, por exemplo, eu consigo fazer a compra, a aquisição de microfrações, porque aquele ativo está tendo a sua representação física no mundo, trazendo ela aqui do mundo virtual para o mundo físico, né? Então, funciona dessa forma, ele simplifica, ele dá aderência. Passando para o tema que a gente está tratando, a gente pode até imaginar o seguinte: aqui no Brasil é muito comum a figura do cambista. O que é o cambista? Aquela pessoa que compra o ingresso, né, e de forma antecipada, e aí ele começa a supervalorizar isso. Agora você imagina que você pode fazer uma legalização do cambismo. Como assim? O time, ele é o emissor, né, do ingresso, ele que vende o ingresso junto com a tiqueteria. Se eu consigo fazer isso, a venda, por meio de um token, de uma representação disso, e eu posso gatilhar por meio dos smart contracts que estão por trás disso tudo, dentro dele, condicionais que, havendo venda no mercado secundário, que é o caso que o cambista faz, ele sai da parte primária, que é do emissor, para direto ao torcedor, ele compra e revende para o torcedor. Eu tenho um intermediário aqui. Com essa tokenização, eu posso colocar isso, só que aí eu dou ao time que essa venda no secundário, que ele não ganharia qualquer royalty, ele passa a ganhar. Por quê? A gente pode colocar basicamente que, acontecendo aquela condicional no mundo, no fator exógeno, aquele mercado secundário que teria, ele poderia ganhar uma parte da venda disso. Então eu estou, de certa forma, matando e legalizando
o cambista aqui no Brasil. Algo que aconteceu muito aqui na Copa. A gente viu muito isso aqui no Brasil, problemas de venda de ingresso, de não acessibilidade a ingresso. E como isso está tudo por trás da blockchain, que ela é rastreável, imutável e auditável, não tem como a gente sabe exatamente o rumo que isso está dando. De certa forma, isso traz o quê? Segurança jurídica, de modo que eu não vou questionar se isso vai acontecer. Aconteceu a condicional no mundo, no fator exógeno, endogenamente isso vai acontecer, vai se aperfeiçoar. Então não tem mais uma discussão jurídica de será mesmo que eu vou receber aquilo? Não, o próprio smart contract já pode ser programado para que isso seja auto-executável. E é uma das grandes características e é uma das grandes gaps de atuação para poder rentabilizar até o próprio emissor. Maravilha, eu acho interessante, né, Nuno? Essa diferença, sim, distinção. Mas é uma coisa curiosa que o Artémio estava a dizer, porque parte do princípio de uma coisa que eu acho que merece alguma explicaçãozinha, que é, isto só existe porque existe a tecnologia de blockchain. É o que eu gosto de falar, assim, só fazendo uma parte. A pessoa pergunta muito qual a diferença, por exemplo, de cripto e da blockchain. Eu gosto de fazer uma seguinte analogia. Criptos são sites, a blockchain é a própria internet. Então eu acho que fica bem fácil para a pessoa entender isso. Porque tudo só acontece porque existe blockchain. Exatamente, mas só existe porque é seguro, certo? E é seguro porque basicamente são blocos de informação encriptada que ninguém pode aceder sem destruir a informação que lá está dentro. E eu acho que isso é uma condição ótima, não é? É obviamente para quem está a lidar com ativos financeiros de qualquer espécie. Certo, Pedro? Sim, já agora, até porque começamos muito pelo princípio, acho que é importante explicar porque é que aparece o Bitcoin e porque é que aparece o primeiro blockchain. O Bitcoin, o primeiro blockchain, aparece exatamente pela necessidade de transparência. Okay? Não nos podemos esquecer que quando há a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, com a falência da Lehman Brothers, tudo aquilo aconteceu porquê? Porque foram sempre criados dentro do sistema financeiro portanto, uma alavancagem enorme, uma quantidade de produtos, de empréstimos que eram feitos com colaterais uns dos outros. Criou-se ali uma bolha gigante sob a qual não havia controle, os próprios reguladores conseguiram ter controle. E então, o que é que se passou de repente? Os bancos, naquele caso, o sistema financeiro, criou algo que acabou por dar cabo da vida das pessoas e levou à crise e aos problemas que aconteceram em 2008. Então o Bitcoin aparece por causa disso. Portanto, com a necessidade de criar um valor que pudesse ser enviado de uma pessoa para outra pessoa, eliminando as entidades centralizadas. Não estou com isto a falar mal das entidades centralizadas da regulação. É só mesmo explicar o conceito, antes pelo contrário. Só mesmo para explicar o conceito. Portanto, mas foi isso que levou à necessidade que nós precisamos de algo que seja transparente, precisamos de algo que possa ser verificado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Precisamos saber que o que sai de um endereço ou o que sai de uma carteira vai entrar noutra carteira e isso pode ser visto. Portanto, foi essa necessidade que levou ao aparecimento do blockchain, porque o blockchain não é mais do que, assim de uma forma simplista, a mesma informação estar disponível em milhares de sítios diferentes ao mesmo tempo. Portanto, não podendo por isso ser alterada, ou ser escondida, ou ser criada ali o que quer que seja assim de mais exótico. Portanto, foi exatamente a necessidade de transparência que levou ao aparecimento do Bitcoin, que foi o primeiro blockchain, e depois tudo o que veio a partir daí. O resto da tokenização, tudo isto que iremos falar mais à frente, é uma evolução normal da indústria. Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma casa. Como é que eu sei que a minha casa é minha? Eu sei que, seja aqui em Portugal ou seja aí no Brasil. A casa é minha porque eu tenho a escritura, porque está num notário ou num cartório, está lá registada essa informação que a casa é minha, está lá também as características da casa, quantas divisões é que tem, portanto toda a informação acerca da casa, da habitação onde eu estou. Portanto, mas isso está de uma forma centralizada. Se por alguma razão, ou por algum erro humano, ou quer que seja, aquela informação desaparecesse, eu ou iria arranjar testemunhas que a casa era minha ou então era um problema. Ora, se eu tiver essa informação
num token, okay, em que esse token tem toda a informação sobre a casa, eventualmente até pode lá ter o meu nome, portanto, tudo isso fica fica automaticamente 100% transparente e 100% seguro. Já agora, muito rapidamente, isto é quase como voltar às origens. Aqui há 100 ou 200 anos atrás, se fôssemos a uma cidade pequena ou uma aldeia, aqui em Portugal, como é que o Sr. João, toda a gente sabia que a casa do Sr. João era do Sr. João, e se alguém chegasse lá e dissesse, não, esta casa é minha, o que é que validava a propriedade daquela casa? Ele não precisava de nenhum papel. O que validava a propriedade daquela casa é todas as pessoas que viviam ali na aldeia. Não, todas as pessoas sabiam que a casa era do Sr. João. Então, é como se cada pessoa daquela aldeia fosse um ponto de rede a validar e a garantir aquela propriedade. Aqui é um blockchain. É um pouco aquela aldeia à escala global. Portanto, em vez de também cada ponto da rede tem aquela informação e pode mostrar e provar que ela é verdadeira. A partir daqui podemos utilizar isto para tudo, para propriedade, para informação, por exemplo, da saúde de cada um, para tudo, todas as indústrias, aliás, e hoje em dia em todas as indústrias isso vai sendo já utilizado. Maravilha. Uma pergunta que eu tenho, até pegando como exemplo essa questão do representativo imobiliário, um token que representa uma casa, que é o grande sonho aqui de todo mundo que fala sobre a popularização da tokenização, você conseguir fazer a transferência de um bem, de um carro, de uma casa, ou eliminar boa parte dos intermediários. Eu gostaria de fazer justamente essa pergunta ao Artêmio. Nós temos, neste momento, os reguladores avançando com a tokenização, avançando com a digitalização, inclusive o Banco Central advogando em prol desta causa, criando os moldes aí do real digital, abraçando ali a regulação desse setor de criptoativos, foi indicado recentemente como um regulador, pelo menos isso aqui no Brasil. Eu queria pegar o exemplo do Brasil para extrapolar ao restante do planeta. Quando a gente fala de tokenização, a gente fala de ou ativos que são nativos digitais, ou aquilo que é digital por si só, ou em muitas vezes, como nós mencionamos há pouco, a possibilidade de representar um ativo físico ou um bem físico em um universo digital, ou seja, digitalizar um processo, digitalizar o ouro, como o Artêmio disse-nos há pouco, podendo fracioná-lo em diversas partes, mesmo que fisicamente ele não possa ser mais fracionado. E eu gostaria de saber o seguinte, o quanto uma padronização é necessária para esse modelo funcionar. Porque nós temos hoje a tecnologia em ebulição, diversas blockchains, diversos caminhos pelos quais nós podemos traçar essa tokenização de bens, de ativos que estão na realidade, no mundo físico, o quanto uma padronização é necessária e o quanto dessa padronização está ligada à regulação de órgãos estatais. Como que você enxerga essa relação para que a tokenização em si ela comece a caminhar a passos largos, Artêmio? Olha, eu acho que assim, a gente está já tendo um avanço muito grande, coisa que a gente não verificava, né, há alguns anos atrás. Vou dar uma situação bem singela. Segundo Schroders, especialmente em Portugal, a representação de ativos digitais, eles vai estar se caminhando para 2030 ter 10% do PIB. Então isso é um número extremamente significativo, né? No Brasil também não é diferente, né? A gente precisa ter uma padronização? Sim, e às vezes eu também acho que não. Eu sou muito adepto dessa liberdade econômica. Mas por quê? Porque cada país ele tem a sua necessidade, cada país ele tem também as suas diferenças. Mas, obviamente, eu acredito, isso já acontece hoje em normas de boas práticas, como se fosse o que você deve fazer. Vou dar um exemplo singelo, puxando para o âmbito ali de exchange eventuais VASPs que comercializam aí os criptoativos. Veja, basicamente hoje é sabido que algumas normas internacionais como o Financial Action Task Force, ela traz diretivas para poder explicar esse mercado, do tipo protocolos de Know Your Customer, Know Your Transaction, Know Your Partner, políticas anti-money laundering, combate ao financiamento do terrorismo, e eu acho que naturalmente isso vai acontecer. Recentemente a gente viu na parte da União Europeia o DLT Pilot, que ele vai falar justamente da tokenização. O que falta ainda em Portugal? Um movimento que está acontecendo um pouquinho aqui no Brasil, que é aparar algumas arestas na execução.
disso aí. Então, delimitar quem que vai supervisionar essas transações, eu acho que isso vai acontecer em breve e teremos também, assim como a gente já tem naturalmente vamos falar no comércio ortodoxo, vamos falar dessa forma, a gente já tem tratados e convenções internacionais de reciprocidade, isso vai acontecer também, para que estejamos todos falando uma mesma língua. Mas, claro, sem esquecer das diferenças culturais e também das necessidades que aquele país possui. Às vezes, algo aqui faz sentido que em Portugal não vai fazer. É normal isso acontecer, é esperado que aconteça, mas, claro, sem esquecer ou duvidar que a longo prazo teremos uma normativa grande a nível mundial para que a gente esteja conversando a mesma língua, para que, exemplo, eu sou brasileiro, quero montar uma empresa em Portugal, como que vai ser feito isso, como vai ser adotado. Hoje, naturalmente, já é bem disseminada essa cultura que essas empresas que fazem a comercialização, que facilitam a intermediação de criptoativos, a compra e venda, que são as exchanges, basicamente elas têm que seguir esses protocolos internacionais de adoção, que cada país ele recepciona isso. O Brasil pega essas normas do Financial Action Task Force, recepciona aqui pelo GAF, que está seguindo uma cartilha do COAF. Então, cada país vai ter as suas separações, vamos falar assim, de legislação, e cabe a nós, até do público, fomentar esse tipo de discussão e participarmos de audiências públicas para que não tenhamos um estrangulamento do mercado. Eu acho que não pode ser uma regulação também que vai estrangular e vai dificultar justamente o que o criptoativo e a blockchain nos traz, que é a facilitação, que é a simplificação. Eu acho que vai bem por aí. Portanto, mais cedo ou mais tarde vamos ter uma nova OMC, desta vez uma Organização Mundial dos Criptoativos, para regular aquilo que serão as transações entre vários, cada país com a sua própria lei, mas obviamente leis comuns e normas comuns adaptadas aos mercados em todo o mundo. Eu acho uma ideia interessante. Pedro, sim. Posso só aqui ter um bocadinho aqui a nossa parte mais jurídica. Na verdade, eu acho que aqui em Portugal, na União Europeia, na verdade, nós demos passos muito largos e julgo até que pioneiros no mundo no sentido de regular todas essas partes. Até com a MiCA, que foi aprovada e que vai ser implementada, já prevê exatamente isso. Portanto, nós até agora, o Banco de Portugal, por exemplo, no caso aqui do mercado virtual de Portugal, ele regula-nos no sentido do branqueamento de capitais, prevenção de financiamento de terrorismo, portanto toda essa parte, e aí somos regulados exatamente como um banco. Mas o que a MiCA veio dizer foi exatamente o regular tudo o resto. Quem é que é o regulador que vai supervisionar o quê? Portanto, a partir do momento que a MiCA esteja implementada, e já estamos na fase pré-implementação, portanto já se sabe perfeitamente, se eu quiser lançar um novo token, quais é que são as regras que tenho que cumprir e quem é que me vai regular. Se eu quiser lançar uma stablecoin, por exemplo, eu já sei, a lei já vai dizer o que é que eu tenho que fazer, quem é que me vai supervisionar, etc. Portanto, acho que a Europa, a União Europeia, deu um passo, foi bastante pioneira, e sim, uma lei, na minha opinião, bastante completa. Concorda 100% e o mais possível com o Ardemio, quando ele diz que é muito importante que, obviamente, que as regulações não estrangulem os negócios, porque, por vezes, o que é que a regulação faz? Fica demasiado restritiva e demasiado complicada e isso às vezes impede que os novos players, porque quem já está na indústria e já ganhou uma determinada dimensão, tem já um músculo financeiro para depois suportar isso. Agora, essa regulação não pode, ou não deve, na minha opinião, impedir que quem está a começar, quem não tem menos recursos financeiros, tem que poder ter também autoestradas, estradas e caminhos facilitados para poder aderir à indústria, e isso concordo inteiramente com o Ardemio quando ele diz que, e quando falou nesse tema, a regulação não pode ser impeditiva de se fazer um negócio. Como aliás em nenhum setor devia ser, a regulação devia ser tão forte que é impeditiva à criação de novos negócios. Deixa-me só perguntar uma coisa, Pedro, vamos introduzir a questão dos fan tokens. Porquê é que o fan token lançado pelo Benfica recentemente teve tanto êxito e o que é que permite a quem o compra fazer que outro tipo de tokens não deixa?
Eu acho que tenho que, antes de mais nada, tenho que dizer que eu sou benfiquista, portanto, quando estou a falar do programa, não seria para como a maior parte de Portugal, né? Não tem jeito. E se tivéssemos 10 pessoas aqui, pelo menos 6 em média seriam. Eu também sou benfiquista e como te orgulho, portanto não tenho problemas em admitir mas isso. o Futebol Clube do Porto também tem um fan token e até lançou primeiro e Exato. eles são um pouco iguais. Portanto, vamos falar desses fan tokens, mas a Cruz quer falar, se possível, dos tokens de jogadores de futebol que há no Brasil, que eu acho que estão um pouquinho mais à frente e têm a nível de e vão chegar cá, assim. E vão chegar cá, mais cedo ou mais tarde. Espero que sim. Portanto, na verdade, um fan token tem um enorme potencial. Nesta altura, ainda é assim um pouco na emoção. Porquê? Porque eu, ao foram lançados agora os fan tokens do Benfica. O máximo que cada pessoa podia comprar eram 100 fan tokens. Eu comprei os meus 100 fan tokens a €1 cada um, portanto foram 100 euros. Portanto, assim, de forma muito objetiva, o que é que aqueles fan tokens me vão permitir? Vão permitir votar qual é que eu acho que deve ser a cor da camiseta alternativa do Benfica, vai permitir, nas coisas que o Benfica decide colocar à votação, por exemplo, uma das coisas que saiu à votação que eu achei interessante, vai estar escrita uma frase ali no Estádio da Luz, quando se entra no relevado do gravado, como se diz no Brasil, vai estar ali uma frase, ou do Lisboa com o mundo, ou do Lisboa Zuno. Portanto, houve ali uma série de frases propostas em que quem tinha o fan token pode votar e dizer, eu acho que esta é que devia ser a frase. Portanto, obviamente que isso traz ali um compromisso e provoca e permite um envolvimento do adepto ao sócio torcedor com o seu clube, e isso é sempre positivo. Portanto, é sempre positivo e é bastante positivo. Agora, há potencial para muito mais. Assim a tecnologia permite, ok? Portanto, porque quando temos, e obviamente que aqueles tokens permitem isso, porquê? Porque seguramente que haverá advogados e brilhantes advogados como a Horta, metidos ali no meio, e há contratos a dizer que aquele fan token permite fazer aquilo. Obviamente que aqueles contratos podem ser mais elaborados e se calhar podemos trazer potenciais benefícios financeiros aos detentores do fan token pelo facto de terem o fan token, para além só desta lógica mais recreativa de votar em determinadas coisas, eventualmente participar em sorteios exclusivos, possam permitir ganhar uma camiseta ou um autógrafo de um determinado jogador, ou seja, mas basicamente o fan token é isto, portanto permite um envolvimento com a vida do clube. Agora pode vir sempre a pergunta, mas porquê é que o Benfica, o Paris Saint-Germain, ou os Juventus, ou todos os outros clubes que têm fan tokens não fizeram isso diretamente? Podiam fazê-lo, não é? Faziam diretamente, portanto, só que aí seria uma coisa fechada. Lá está, seria o controle que estaria centralizado no clube, ou na empresa que gerisse aquilo. A partir do momento que é um token, quer dizer que toda essa relação, todo esse funcionamento, todo esse automatismo, nomeadamente o das votações, é garantido que se os fan tokens, quem tem fan tokens do Benfica, decidir ou votar que a camiseta alternativa do Benfica devia ser azul, ela será azul, porque isso é garantido, porque claro que isso nunca será posto à votação, espero eu. Nunca. Uma à parte, mas se fosse posto à votação e tivesse escrito que seria assim, obviamente depois não se poderia dizer, não, a maior parte das pessoas votaram que era para ser azul, sim, porque aquela votação é pública e está sempre, e é rastreável e é verificável em blockchain. Portanto, é isto que permite o blockchain e a tokenização e utilizar os tokens para isso. É sempre, e já agora desculpem, eu perco um pouquinho a falar, tem sempre a ver com descentralização. Quando falamos desta economia, a palavra-chave, a grande revolução, ou o novo paradigma, ou inovação, como quiserem, a palavra é descentralização. A palavra não é digitalização. Digitalização, tudo pode ser digitalizado. Eu posso ter a escritura da minha casa digitalizada, mas vale o que vale, está digitalizada, está guardada num computador lá no notário ou no cartório. Outra coisa é estar descentralizada, e isso é que é o game changer desta. Eu acho, até fazendo um complemento que você está falando, que é realmente o que eu também acredito, vamos pensar no seguinte exemplo. Você é um torcedor fanático do Benfica, perfeito? Mas vamos supor que o seu filho
não vem a ser. E você é detentor daqueles tokens. Para seu filho, vamos pensar no mundo pragmático, atual, ortodoxo que eu gosto de falar, para ele vender, vamos falar assim, esse título que ele possui, vamos falar que antes era feito como títulos daquele clube, ou como fosse uma comercialização disso, o público ele é muito restrito. Por quê? Basicamente, vamos pensar como funcionava no mundo anteriormente. A gente tinha ali uma comunidade restrita que ele compraria aquilo. Basicamente, eu ficaria limitado o meu rol de venda desse título a torcedores do Benfica. Agora você imagina o seguinte, que eu, por exemplo, torcedor de São Paulo aqui no Brasil, eu vejo que o Benfica está com vias de contratação de um grande jogador, de alguma coisa do gênero, de um jogador de impacto mundial. Que eu sou fã dele. Vamos fazer uma alusão a Cristiano Ronaldo, por exemplo, que eu realmente sou fã. Sou fã demais. Para mim é um dos grandes atletas aí da humanidade. Imagine que ele está indo para o Benfica. Eu que sou daqui de São Paulo, eu imagino que eventualmente pode ter uma valorização disso, eu vendo de forma mais fácil, eu compro aquele título porque seu filho não quer mais. Diferente de acontece como é hoje. Eu precisaria estar limitado àquela comunidade ali do clube restrita, mas muito restrita, e aqui eu estou fazendo uma descentralização e uma desfronteirização. Eu estou comprando eu do Brasil, algo aí, o que não seria tão facilmente feito se fosse nos moldes atuais. O Galo, você falou uma coisa bem interessante, que o que eu acho também que o Fan Token faz é um senso de pertencimento. De quê? De participação. O Galo mesmo aqui, por exemplo, acho que foi o ônibus ou foi a faixa de capitão. Ele botou em votação para que os detentores daquele token poderia escolher ou falar o que ele achava, qual que seria mais interessante. E a partir de uma escolha majoritária, democrática, aí sim democratização, não é uma democratização velada, basicamente aquilo iria acontecer. Então, essa desfronteirização cumulada com o que você bem disse de descentralização, eu acho que são as características principais, porque o que é interessante para mim hoje pode não vir a ser para a próxima geração, mas eu estou dando para a próxima geração uma facilidade de comercialização daquilo que eu não teria anos atrás, décadas atrás. Certo, mas peço desculpa, mas se os votos forem proporcionais à quantidade de tokens, então basicamente o poder decisório vai estar nas mãos de quem tem mais poder financeiro, certo? Também. Mas essas já são regras do mercado, eu não tenho como muito ingerência. Não, é verdade, mas como é que isso joga depois com clubes que são clubes tradicionalmente populares e de classes mais desfavorecidas? É o caso do Benfica, que é um clube, não digo um clube de ascendência operária, mas obviamente não é um clube que vem da nobreza como outros clubes que existem no mundo inteiro, não é? Mas aí vamos fazer dois exemplos, um falando sobre isso e um outro sendo o advogado do diabo, literalmente. Porque isso chegou até mim aqui no Brasil, foi algo que me marcou muito relacionado a Fan Token. Veja, o emissor ele vai poder determinar as regras disso. Okay. Do mesmo modo que a gente tem aqui, digamos, torcida, a gente tem vamos falar, venda de ingresso no estádio. Aqui tem o ingresso popular. Tantos por cento do ingresso popular é destinado para isso. Para pessoas que têm menos capacidade financeira. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Só que tem uma grande diferença. Uma grandíssima diferença. Se no white paper ou no próprio smart contract está aquela condicional, aquilo vai acontecer. Agora aqui, vamos falar o seguinte, eu tenho ingressos populares. Será que foi feito mesmo, vendido para todas as pessoas que são essa quantidade de ingresso popular, ou esse ingresso foi superfaturado? Aqui eu não tenho essa dúvida. Por meio da blockchain eu tenho essa dúvida. A minha grande dificuldade, eu não digo assim, eu vejo com bons olhos fan tokens para instituições. Benfica é uma instituição centenária. É uma coisa que vai durar, nós vamos falecer, virão novas gerações e o Benfica vai estar aí. Agora, quando você fala de um fan token de uma celebridade, por exemplo, isso, pensando no aspecto jurídico, é interessante estar bem amarrado, por quê?
são pessoas que vão morrer como qualquer ser humano. E aí, o que eu quero dizer disso? Muito pouco tempo antes do falecimento de Marília Mendonça, que é uma artista que o brasileiro conhece, a mulher era a rainha assim, do sertanejo, tinha uma comunidade imensa, imensa, imensa. Estava sendo discutido a tokenização como um fan token para ela, para a artista. E aí, N benefícios, etc. A mulher morreu 2 semanas depois. Agora, você imagina a situação do cara que adquiriu esse token dessa época. Como? Não é o caso. O Benfica não vai, dificilmente, ele ser implodido. Ele vai permanecer, é uma instituição que vai durar. Times de futebol duram. Né? Jogadores não. Exatamente, jogadores não. Então, essa é a grande dificuldade que eu acho que assim, o acordado tem que ser cumprido. Então, o que for colocado nesse smart contract ou no white paper, que vai ser o direcionamento disso, tem que estar bem escrito. Aí, novamente, tem que se fazer jus do profissional para que não tenhamos esse tipo de problema, fazendo aqui, às vezes, de advogado diabo. Por quê? Eu me lembro muito dessa situação, porque foram 2 semanas, isso me impactou muito, porque na época estava sendo discutido, ventilado essa tokenização, esse fan token dessa mulher. Essa mulher aqui no Brasil é um absurdo, acho assim, somente brasileiro vai ter a noção, mas é um absurdo a quantidade de pessoas que ela tem. A título de exemplo, deixa eu até pegar aqui para ver, por exemplo, o Instagram dela, tá? Hoje, quantas pessoas seguem. Quantas pessoas seguem depois da morte, certo? E assim, isso a gente não tem nem noção, mas são milhões de brasileiros. Aí você imagina isso em escala, imagina agora o familiar, que é o sucessor dela. 42 milhões de seguidores. 42 milhões de seguidores. Isso é um absurdo de pessoas. Você imagina como é que ficaria essa relação jurídica comercial, consumerista, de consumo, que existiu por causa do advento do fan token dela. Porque ela não vai estar ali mais para cumprir. E é uma obrigação que ela é exclusiva, personalíssima. Não cabe uma substituição. Esse é um ponto que eu fiquei com isso. Eu aprendi a sempre discutir essa questão toda vez que me chegava um projeto de tokenização. Calma lá, como é que você quer fazer? Como é que isso vai durar? Como isso vai perdurar pelo tempo? É possível? Ele é finito? Até quando? O que vai ser feito? Agora, aqui não, que nós estamos falando da instituição centenária, que ele pode simplesmente falar, olha, você vai ter participação de direito de voto de alguma coisa, alguma participação no clube, mas o clube está ali. E o clube vai ficar. Seja do Benfica ou não seja do Benfica. Seja do Benfica ou seja de qualquer outro grande. Claro, obviamente. Sim. Nuno, posso lhe dar um exemplo? Aqui dentro desta lógica de como no caso concreto o fan token é muito mais democrático e é muito mais fácil de chegar a toda a gente, a quem tem mais rendimento, a quem tem menos rendimento, pode ser bem mais popular. Eu vou dar um exemplo, e nós já fizemos isso cá em Portugal, não sei se no Brasil já houve ou não, mas aqui em Portugal já existiram fundos de investimento sobre jogadores de futebol. Certo. Okay? Portanto, que dentro do fundo de investimento estava o passe de alguns jogadores, inclusive o Ronaldo ao princípio, acho que teve num, e depois, quando o jogador fosse vendido, o fundo de investimento valorizava e os detentores das cotas do fundo iriam receber parte disso, o fundo valorizava. Isso já existiu, agora isso chegava a muito pouca gente. Porquê? Porque era uma gestão completamente centralizada, precisava ter todo um processo administrativo e só algumas pessoas tinham capacidade financeira para adquirir cotas no fundo. Porque mesmo que se tentasse vender o fundo barato era impossível, porque é caro fazer a distribuição, porque tem toda uma série de coisas que tornam impossível que as coisas sejam baratas. Ora, através de um fan token, e recordo que o fan token do Benfica, por exemplo, o do Porto não sei quanto é que foi, mas também foi muito barato, foi vendido a €1 cada um. Okay? Ou seja, porquê? Porque através da utilização do blockchain conseguimos pôr coisas extremamente baratas, conseguimos dividir quase até ao infinito, tal como o Mordega falou ao princípio, e disponibilizar cotas extremamente pequenas de um ativo ou de um bem maior, o que permite que toda a gente possa ter
mais pequena ou maior, mas depois já vai da capacidade financeira de cada um, mas é como em tudo na vida, mas não estamos logo à partida a cortar praticamente ou quase ninguém. Portanto, quando um dia um fan token evoluir aqui na Europa, estes são os tokens que são feitos agora, e para trazerem mais do que só aquela relação sentimental, ou de ficar na cor da camiseta ou o que seja, e já possam também trazer esse valor económico de participar realmente no que é o negócio da compra e venda dos jogadores, será um sucesso. A tecnologia, acho eu que será um sucesso. A tecnologia já existe, já é feita, é mesmo só estas questões legais e de regulação para que isso possa ser feito. E agora vou dar aqui o exemplo e passo a publicidade. O BNB no Brasil tem o que aí chamam os tokens de futebol. O que é que são os tokens de futebol? Se não me engano, no BNB são distribuídos tokens de futebol do Santos e do Vasco da Gama. Não sei se é mais algum, peço desculpa, porque é o mercado de Bitcoin de Portugal, não é o Brasil, mas pronto. E o que é que fazem concretamente esses tokens de jogadores de futebol? Quem detém aqueles fan tokens, e cada um, obviamente, se eu tiver mais fan tokens, vou ter mais, se tiver só um, tem sempre o correspondente. Portanto, quando um jogador que, por exemplo, foi formado no Santos, okay, e que está dentro do pacote de jogadores que são consideráveis para o fan token, esse jogador irá ser vendido não só pelo Santos, mas provavelmente ao longo da carreira há várias vendas. E existe um mecanismo de solidariedade da FIFA que faz com que os clubes formadores, sempre que haja uma transação deste jogador, transação no bom sentido, obviamente não é mercadoria, mas no bom sentido, portanto, vai uma parte para esse mecanismo de solidariedade. Ou seja, e quem detém aqueles, não são fan tokens, o nome técnico, ou quem detém aqueles tokens especificamente, vai sempre, portanto, depois do dinheiro que vai para o clube, desse mecanismo de solidariedade, uma parte, que está contratada, obviamente, e garantida por contratos e por regulação, portanto, vai uma parte desse dinheiro vai ser distribuída pelos detentores do fan token. E é por isso que eu dizia há pouco que, a nível desses tokens, o Brasil está a alguns passos mais à frente do que aqui em Portugal. Porque no Brasil isso neste momento já é feito, e já é feito há bastante tempo, pelo menos há 2 anos que eu sim, pelo menos há 2 anos que já, e é público e está disponível a qualquer pessoa que tenha, por exemplo, uma conta no BNB, chega e compra o token e pronto, não é? Eu acredito que, com o tempo, e não estaremos muito longe disso, os fan tokens que hoje em dia têm a parte mais recreativa acabarão por evoluir também para aí, será uma fonte importante de receita para o clube e também para quem é fã do token. Só uma última coisa, porque fica-me sempre uma coisa pendente. Já agora, nós não detemos os fan tokens. Okay? Eu, quando eu disse eu tenho 100 fan tokens, na verdade não sou eu que tenho, não é o Pedro Borges que tem. Os fan tokens é um token descentralizado que está numa wallet digital. Aquele fan token é meu porque eu tenho acesso àquela wallet. Agora, se eu disser ao Nuno, ou ao Gabriel, ou ao Ortega, está aqui o acesso a esta wallet, estes passam a ser vossos. Portanto, é sempre preciso nunca esquecer esta lógica de... portanto, isto é toda a gênese da Web3, não é? Que é algo descentralizado e eu controlo esse algo descentralizado. A transmissão sucessória é mais fácil, né? Então, assim, a gente, por exemplo, no Brasil, como a gente fala, a gente paga para nascer e paga para morrer, literalmente. Então, é bem isso. Aqui, exemplo, incidiria ali o ITCMD, né? Imposto de Transmissão Causa Mortes Doação. Agora, quando eu tenho simplesmente, eu outorgo para aquela pessoa o acesso disso, ele é seu. Por isso que eu disse no início ali, naquele exemplo simplista, temos uma pessoa fanática por um time, mas meu filho vai que ele não gosta nem de futebol, para ele não faz sentido algum, é mais fácil. Olha, filho, é o seguinte, eu sei que você não vai se adaptar com isso, toma isso aqui, é seu. É como se fosse hoje a gente tiver comparando assim, mal comparando com a área técnica, é como se a gente tivesse uma transmissão via holding, né? A gente já transmite a parte da cota da parte que nós temos societariamente daquela empresa para outra pessoa, e aí incide em elisão fiscal. Não estou falando nada errado disso. Nada que eu estou evitando
todo desgaste um processo de inventariância, de morte até que isso passe. Gasto com advogado, gasto com poder público e por aí vai. Então, assim, é como a gente falou, a descentralização e basicamente a desfronteirização, eu acho que são fantásticas. Quantos aí, ele falou bem do exemplo do token do Santos. Santos, ele foi que promoveu Pelé ao mundo. Quem que, por exemplo, de fora, com certeza tivemos investidores que ao adquirir esse token, fala, é o clube do Pelé. É o clube que ele fez Pelé. O cara pode pensar simplesmente, e vamos pensar na parte econômica, em valorização. Acho, vou comprar porque eu acho que isso aqui vai valorizar. É o direito dele. Coisa que, diferentemente, acontecia antes. Ele ficaria restrito ao título das pessoas que moravam na Baixada Santista. Aqui eu estou permitindo um cara da Europa comprar isso facilmente. Essa é a magia, vamos falar assim, da tokenização. E nós temos, por exemplo, também, Artêmio, pegando como exemplo o que deu gancho para esse nosso programa, que foi o token do Benfica. São diversas camadas, dependendo da quantidade aglutinada de tokens, você tem alguns benefícios. E aí vão de 5 tokens, 10 tokens, 20, 40, até 100 tokens. De repente, eu estou numa determinada fase da minha vida que eu não preciso ter acesso a todos aqueles benefícios que eu tenho com 100 tokens aglutinados. Eu quero apenas aqueles benefícios dos 40 tokens aglutinados. Eu consigo vender os outros 60 que eu não vou utilizar, que eu não preciso dos benefícios. Então, torna-se uma espécie de estrutura modular. Eu consigo decidir quantos tokens eu vou aglutinar por vez, eu vou agregar por vez. Se eu quero comprar mais em um determinado, eu vou ao mercado e aumento a minha posição. Se eu quero me desfazer desses tokens, eu tenho essa facilidade. E nós temos aqui diversos benefícios até o 100. Eu vou pegar o maior, que a gente consegue ter uma noção de tudo que está sendo oferecido, que já foi em parte comentado pelo Pedro há pouco. Nós temos desconto na camisa de 2023 e 2024. Uma camisa oficial da temporada passada, no caso 2022-2023 autografada. Isso para os tokens ali de 5 a 10, até 20 tokens. Mas também tem bilhetes para o Museu do Benfica, uma experiência também VIP no Museu do Benfica, e até o último token que coloca aqui uma viagem com a equipe, um dia com o jogador do Benfica. Então tem bastante coisa aí que pode ser modular, pode ser medida em relação a quantos tokens você aglutina por vez, você quer aumentar ou diminuir a sua posição. Um ponto interessante que eu gostaria de trazer para o Artêmio, e é um exemplo do mercado brasileiro, não sei se isso acontece em outros, o Pedro comentava há pouco, essa relação de tokens de solidariedade. Eu já vi os times e alguns especialistas se referindo a esses tokens que lhe dão o benefício de uma participação numa possível venda de um jogador da base do clube, no caso do Santos e de outros clubes aqui no Brasil. E aí eu pergunto ao Artêmio quais os problemas que isso pode agregar. Porque enquanto nós estamos conversando ali sobre camisa de time, sobre desconto, é um benefício de um ativo digital que se assemelha praticamente a um sócio torcedor, que já é um modelo aplicado aqui no Brasil com bastante amplitude e também em outros países do mundo. Mas quando a gente fala em venda de jogador, participação em um ativo, em uma participação contratual, isso pode ser visto com maus olhos pelos reguladores no futuro? A gente está discutindo bastante sobre o que é um ativo digital, o que é um security lá nos Estados Unidos. Tem gente batendo martelo e definindo ali se ativos que estão ali na internet são ativos mobiliários ou não. Isso pode trazer problemas no futuro, pelo menos olhando com essa visão do token de solidariedade com a participação em venda dos jogadores? Com certeza. Eu acho que assim, primeiro que o principal ponto vamos falar de forma mais macro e vamos descer. Qual que é a grande desvantagem para o Estado, de certa forma, o advento dos criptoativos? Como bem falado, ele veio de 2008, ele vai minar justamente a capacidade de controle. Eu acho que é esse o ponto do Estado. Por quê? Porque você está fazendo as transações vão acontecendo de forma desfronteiriça. Então, digamos, a gente viu recentemente, fazendo uma comparação, qual que era o grande embargo econômico mesmo no mundo hoje? Você chegava e desligava o sistema SWIFT de câmbio. Uhum. Hoje você verificou isso até na própria guerra que tivemos recentemente, e não estou fazendo apologia a nenhum dos lados, eu tenho assim meus lados, mas acho que aqui a gente cabe isenção, de Ucrânia e Rússia.
vou desligar o SWIFT para poder isolar a Rússia, mas a Rússia já tinha feito aquisição de criptoativos e demais ativos que pudesse ela fazer essas comunicações. Exemplo, quando teve problema aí com bombardeio na Ucrânia, aí fazendo uma comparação do outro lado também, a gente teve o quê? Não consigo ter acesso ao sistema bancário. O que aconteceu? O próprio governo ucraniano, ele deu ali uma wallet de acesso para receber Ether e para receber BTC, para se financiar. Aqui, obviamente, onde que vai ter afronta e enfrentamento a quem era o centralizador, eu acho que tem que, digamos, vai ter algum embate e vai ter um tipo de discussão, porque justamente entra contra a FIFA, que é onde ela, digamos, ela tem os seus ganhos, né, de certa forma. Não vamos ser hipócrita de achar o contrário. Teremos esse tipo de embate. Agora, pro lado da pessoa que adquire, vamos pensar novamente em uma situação jurídica que existiu e existe. O clube formador tem que receber a porcentagem tal da venda do jogador tal para outro lugar. E se o cara que vendeu, ele não quer pagar para o clube formador? Aí ele tem que se socorrer, ele vai tentar medidas coercitivas de sanções àquele clube que está tomando uma atitude negativa com relação ao que deveria, a regra do jogo. Aqui... Artémio, peço desculpa, a clearing house que a FIFA está a fazer vai em princípio acabar com esse problema. Exato. Aqui, o que é o problema? O que é a vantagem? Se isso novamente está gatilhado e acontecer essa venda por meio de cripto no smart contract, acabou, a condicional aconteceu, a venda aconteceu, isso é auto-executável por força de tecnologia. Simples, assim, sem questionamento jurídico, sem qualquer embaraço. Então, nesse ponto, traz uma segurança para quem faz a adquirência disso. É nesse ponto que eu vejo. Agora, que vai ter embate, sim, não digo nem embate, vai ter aprimoramento para que a gente chegue também a um consenso de ambas as partes, dos atores que estão nessa cadeia de consumo, digamos assim. Maravilha. Nuno, acho que estamos aqui ficando sem tempo, infelizmente. Estamos a ficar sem tempo, não, claro, do nosso programa. Eu gostaria de não sei se vocês têm não sei se vocês têm essa expressão que é: a conversa são como as cerejas, não é? Quando pega-se numa e vai, as palavras são como as cerejas. Isto vai andando. Exatamente. Gabriel, vamos agradecer aos nossos convidados, se calhar, não é? Por favor. Talvez seja uma boa altura de agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Artémio, foi uma excelente conversa, foi ótimo. Começámos por descrever a tokenização, os tokens e a segurança associada à blockchain e a forma como a blockchain possibilitou. Passámos a discutir fan tokens, passámos a discutir outras possibilidades, demos ideias, o Dr. Artémio e o Dr. Pedro deram ideias sobre o que é que pode vir a ser no futuro e o que é que pode ser transacionável no futuro, e eu agradeço muito aos dois a vossa presença no Atlantic Connection e deixo desde já, como nós costumamos fazer, um convite pendente para que numa próxima oportunidade e com um outro tema igualmente da vossa experiência e da vossa área de especialidade possam voltar ao The Atlantic Connection e juntar-se a mim e ao Gabriel num próximo programa sobre outro tema. Muito obrigado aos dois desde já. E Gabriel, também queres encerrar, fazer as honras da casa? As considerações finais aqui, acho que a conversa foi ótima, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Artémio e também ao Pedro, muito obrigado mesmo, compartilho aí desse agradecimento com o Nuno, e claro, já deixo o convite para próximas participações, porque tem muita coisa para discutir, para além de fan token, tokenização como um todo é um assunto imenso, é um assunto intenso, inclusive, quando a gente olha por olhos aqui de quem está na internet ou na regulação, tem muita coisa acontecendo neste ano de 2023 e 2024 promete ser mais movimentado. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Artémio, agradeço imensamente pela participação de ambos. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Maravilha. E assim, estou à disposição e gostaria muito de voltar nesse tema, porque teria uma área que a gente vai falar que é interessantíssima, de tokenização de turismo. Olha só. Você poder fazer o câmbio de uma reserva de hotel, um câmbio eventualmente de uma passagem aérea. Isso tudo a gente já está participando de um projeto que está sendo criado, isso vai existir para esse ano, para o próximo ano.
que vai facilitar a comercialização na parte de turismo. Então, assim, o futebol é uma ponta. A gente tem várias pontas, várias searas econômicas. Fantástico. Blockchain é isso, para facilitar os negócios. E vamos em frente. Maravilha. Esse foi o Atlantic Connection de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que estão nos assistindo. Eu sempre gosto de deixar essa porta aberta, esse canal de comunicação entre a nossa audiência e, claro, a equipe de produção do Atlantic Connection. Enviem as suas sugestões nos canais de distribuição de conteúdo do Jornal Econômico, nas redes sociais da BMC News. Estamos disponíveis para discutir diversos assuntos que, claro, têm importância para Brasil, Portugal, para o nosso continente latino-americano, para a Europa. E, claro, já deixo o convite para visitarem os canais de distribuição do Jornal Econômico e da BMC News e assistirem os últimos Atlantic Connection. Lembrando, é um programa semanal. Um abraço a vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.